dia! Bom dia, bom dia! E aí? Tudo certo, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, dia 40. Gente do céu, 40 Chegamos no nosso último dia do deserto, né? No último dia do nosso devocional, que a gente se prontificou a fazer os 40 dias de deserto, vamos dizer assim, né? Esse foi o intuito desse devocional. E antes da gente começar qualquer coisa, vamos agradecer ao nosso Senhor, né? Vamos pedir direção, vamos orar. Vamos orar. Paizinho, nós achegamos diante de Ti nesse dia. Senhor, o dia 40. Nós fizemos um propósito contigo, Senhor, de 40 dias do nosso deserto, 40 dias do nosso devocional, entregando algo a Ti, Senhor. Muitas das vezes não sabíamos nem o que queríamos, o que íamos entregar, mas o Senhor sempre nos surpreendeu, sempre nos sustentou, pela nossa confiança, Jesus, por tudo que temos, toda a confiança que temos depositado em Ti, Senhor. O quanto o Senhor nos ministrou, o quanto o Senhor nos fez crescer durante esses 40 dias, Senhor. O quanto o Senhor sangrou coisas que a gente nem imaginava estar aberta ainda, Senhor. Jesus, obrigada. Diante de tudo isso, Senhor, nós temos só te agradecer por tudo que o Senhor tem nos sustentado até aqui. Até aqui o Senhor nos sustentou para algo maior, Jesus. Senhor, Maravilhoso. entra na nossa casa, Senhor. Entra na vida de cada mulher que vai passar por esse devocional, Senhor. Entra na casa delas, Senhor. Entra, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Faz que elas sintam o toque, o cheiro, a sensação, o prazer, Senhor, de ser tocada por Ti, de ter um encontro contigo, Senhor. Leva ao coração de cada uma a provisão, Senhor. Leva ao coração de cada uma a Tua paz que transcende todo entendimento, Senhor. Jesus, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és nosso Deus, Tu és nosso caminho, Tu és nossa morada, Tu és justo, Tu és amado. Tu nos ama de uma forma incondicional, que não temos nem como chegar aos Teus pés, Senhor. Mas é o que pedimos nesse dia, Senhor, para nos chegar aos Seus pés. Sim, Pai. É o lugar mais alto que queremos e podemos estar, Senhor, aos Teus pés. Aleluia. Senhor, esse devocional é Teu. Toma conta da nossa mente, da nossa voz, das nossas palavras. Toma conta desse momento, Senhor. Chega no coração de cada mulher que aqui está e que aqui passará. Pois isso tudo é Teu. Vem de Ti e vai para Ti, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te honramos, Te louvamos. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Por ter nos sustentado no deserto, né? Ter nos sustentado nesses 40 dias, né? Quanta mudança a gente teve que fazer para tirar esse tempinho aqui, sabe? Para nós realmente cumprir a nossa entrega para o Senhor, nosso propósito. Quando nós dissemos sim para o Senhor, nós sabia que ia ter bastante dificuldade para nós passar, mas nós sabia que nós demos a nossa palavra para o Senhor e que nós ia até o final. E chegamos hoje aqui no 40 dos 40. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Sabe que hoje eu fiz diferente. Bom dia para a Daia, para as outras meninas aí que estão chegando. Bom dia. Maravilhosas que estão aqui. Daia também esteve com nós os 40 dias aí. A Daia esteve junto com nós e vai continuar.
A Daia foi resposta de oração, né? Como todas as outras que passaram aqui, mas a Daia foi o resposta de oração. Foi um presente do Senhor para nossas vidas aí, né? Foi, não é? Ela é. E hoje eu fiz um pouquinho diferente, porque eu queria... A gente está falando sobre o deserto, a gente vem falando nesses últimos dias sobre a passagem do Senhor, sobre o batismo, sobre o deserto, sobre a saída do Senhor, né, de Jesus do deserto e a ida para Cafarnaum. Mas, quando a gente vai para o próximo aqui em Mateus, que a gente está lendo Mateus 4, depois que ele sai, né, a gente leu ontem o início do ministério, depois que ele vai para Cafarnaum e tal, e ele fala que a partir de agora ele é a luz para o mundo, né? Ele diz: arrependam-se. E aí Mateus já começa falando sobre os primeiros discípulos, né? Só que se a gente for lá para Lucas, e vamos entender o seguinte: Mateus foi um discípulo, né, que estava com Jesus, que viveu com Jesus, que escreveu o que ele viveu. Ele escreveu muitas das coisas ali que foi contado para ele, mas ele vivenciou. Lucas era um médico. Vamos começar por aí. Eu adoro falar que Lucas era médico, porque ele era racional, porque ele era a pessoa do... Eu preciso entender o que eu estou falando. Eu preciso falar de coisas muito pontuais. Sabe? Vamos ver se alguém se identifica. Sabe aquelas pessoas que precisam assim... eu vou escrever algo, então eu preciso que as pessoas entendam. Deixar eu escrever de uma forma que as pessoas vão entender. Pessoas racionais. Lucas era racional. Então, se você... Uma vez eu li um livro... Eu sou apaixonada por Augusto Cury, gente. Então, assim, eu gosto muito dos livros do Augusto Cury. E uma vez eu estava lendo um livro dele, e quem não sabe, Augusto Cury, ele era ateu, e ele escreveu um livro falando sobre Lucas, e ele falou que ele foi estudar Lucas, por quê? Porque era o médico, ele não ia vir com coisas religiosas, ele ia vir com a teoria, né? Não só com teoria, ele ia vir com argumentos, com fatos e argumentos. E ele ficou encantado quando ele começou a estudar Lucas, porque ele viu que era muito argumento, não era uma coisa assim que foi simplesmente colocada ali. Não, tinha sentido, tinha contexto, né, em tudo que o Lucas foi fazer. E Lucas, para onde ele foi? Ele não conheceu, ele não viveu com Jesus. Ele foi até Maria. Então, o Evangelho de Lucas é escrito pela visão de Maria, pela visão de Lucas, mas também pela visão dela, né? E aí ele conta com mais detalhes, porque se a gente for lá para Mateus, ele vai dizer assim: Jesus saiu e já foi direto, né? Andando no mar da Galileia, Jesus avistou 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, que jogavam a rede no mar. Porém, se a gente for lá para Lucas, a gente vai ver que teve todo um processo antes de Jesus chegar a Cafarnaum. Sabe, ele já começou a falar, ele chegou em Nazaré e ele foi rejeitado. Gente, não estava no script falar sobre isso, mas enfim. Hoje de manhã eu fui ler e eu comecei a pensar, a raciocinar sobre isso. Eu falei, gente, ele saiu do deserto cheio do Espírito Santo e ele foi para a cidade dele, para Nazaré. Quando ele chegou em Nazaré, ele estava, diz aqui, lá em Lucas 4:16, tá? Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos e os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. E ali você vai ver que muita coisa aconteceu. Porque lá no 22, né, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras da graça que saíam dos seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Por que eu quis falar sobre isso? Porque muitas vezes, quando a gente desperta para o nosso propósito, quando a gente desperta para aquilo que o Senhor
quer pra gente, né? Porque Jesus tinha acabado de despertar para o seu propósito. A gente vai voltar para o nosso lugar de segurança, que é a nossa família, a nossa casa, a nossa cidade. Mas ali, as pessoas estão acostumadas a nos ver de uma forma. Elas estão acostumadas a nos ver como foi que, mas ele não é o filho de José? Da onde está vindo tudo isso? Então, ali ele percebeu que ele talvez não fosse ajudar tantas pessoas naquele momento. Naquele lugar. Por isso, ele precisava sair daquele lugar. E aí foi onde ele foi para Carfanaum. Chegando em Carfanaum, eu vou pular para frente, tá? Depois de sair da sinagoga naquele dia, eu vou lá para o 38. Não, peraí. Jesus foi a Carfanaum lá no 31, tá? Uma cidade da Galileia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. E aí a gente entra no que a gente ia falar. Ali também o povo ficou admirado com todo o seu ensinamento, pois ele falava com autoridade. Segura essa frase, gente. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por demônios em um espírito impuro gritou: "Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus." Jesus respondeu dizendo: "Cale-se, saia desse homem." Então o espírito jogou o homem no chão, à vista das multidões, e saiu dele, sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: "Que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos impuros lhe obedecem." Gente, não era isso que eu ia trazer, mas enfim, tô falando até mais do que a gente estava programado. A gente ia falar sobre Pedro, né? Sobre quando eles começaram as discípulos. Eita, eu tava com a Bíblia aberta aqui, agora eu não tô achando. Enfim, eu vou voltar lá para Mateus para ler o que eu ia ler, tá? Porque agora eu não tô conseguindo descer, porque Lucas está diferente. Mas quando ele chegou a Carfanaum, ele andava à beira do mar da Galileia. Agora eu vou ler Mateus, tá, gente? Eu sei que vai ficar confuso aqui. Eu estava em Lucas, agora eu vou para Mateus 4, 18. Ele estava andando no mar da Galileia e avistou dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, que jogavam a rede no mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: "Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente." No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás barco e o pai. Deixa eu só falar o que para finalizar ali. Eu ia trazer para vocês que antes do Senhor chegar a chamar Pedro e a chamar, né, a Simão, Pedro e André e Tiago e João e tal, ele já tinha falado com algumas pessoas. Porém, em Nazaré, as pessoas não davam ouvido a eles. Mas quando ele chegou em Carfanaum, as pessoas já disseram: "Que autoridade é essa? De onde vem essa pessoa?" Porque as pessoas não estavam julgando ele pela história de vida dele, por quem ele era filho, pelo nome que ele tinha, ou por qualquer outra coisa que fosse. As pessoas estavam ouvindo a palavra que ele tinha para elas naquele momento. E por isso a autoridade dele muda. Porque as pessoas não estão ali julgando ele. Elas estão olhando, ouvindo aquilo que ele estava trazendo. E aí, quando ele se dá conta do que ele estava fazendo, ele começa a selecionar os seus discípulos. E não foi na sinagoga que ele pegou os seus discípulos. Foi lá, num dia, né, lá em Lucas conta, depois quem quiser procurar lá, conta que foi um dia muito difícil, que Pedro e Tiago estavam lá jogando a rede, mas não pescavam nada. Foi um dia onde eles não estavam conseguindo pescar. E aí Jesus estava ensinando, mas de repente ele olhou para os dois e disse assim: vai lá para o meio do rio.
Porque no raso vocês vão pegar pouco, no meio do rio. Lá no meio do rio, comigo, os peixes vêm até você, né? E isso é uma coisa que fala muito comigo, porque eles confiaram naquilo que o Senhor estava falando, naquilo que o Senhor estava fazendo. Eles deixaram de se preocupar com aquilo que eles estavam vivendo e confiaram na palavra do Senhor. E eles confiaram a ponto de largar tudo que estavam fazendo para seguir o Senhor. Muito bem. Sabe que eu fico olhando aqui a palavra do Senhor, porque Jesus estava passando e viu, então, os irmãos, né? Simão e Pedro e também André. E aí, tu sabe que ele escolheu pescadores porque, da mesma forma que as pessoas viram Jesus sendo transformado de um simples carpinteiro para um homem que chegou cheio de poder e unção, curando, transformando vidas. Ali Jesus também estava escolhendo homens simples, que não tinham uma cultura de inteligência, que talvez não tinham escolaridade, mas Jesus pegou os simples. E ali eu acho muito lindo que ele diz assim, ó, que ele vai ensinar eles a pescar almas. A Mayara falou, gente, pescar almas. Por quê? Porque Jesus sempre tinha que usar parábolas, né, como ensinamento. E eles, como eram pescadores, como é que eu vou dizer, profissionais, eles sabiam como pescar, eles sabiam como armar uma rede, colocar, e sabiam os pontos certos onde eles iam pescar. Jesus precisava deles porque Jesus sabia exatamente onde eles iriam pescar as almas. E eu acredito assim, que da mesma forma que Jesus foi, que a autoridade é esta, assim também eu acredito que os discípulos de Jesus, porque dizem alguns que eles falavam depois, né, que Jesus foi com muita autoridade, né? E ali a parte de Mateus, a Lucas, que a Mayara leu ali, acho que foi de autoridade. Sim. Falaram, ele não é filho de José, sabe que muitas vezes vão olhar para mim, para você e vão dizer a mesma coisa. Mas aquele não era uma simples dona de casa, mas não era uma simples assim, mas ela não era isso. Ah, mas como agora ela chega? Sabe? E aí a gente tem que entender algo assim, o que não é para eles que a gente veio, não é para aqueles, é para fora. Deus vai te levar para um outro lugar, onde realmente as pessoas vão ver aquilo que você realmente tem a oferecer, com autoridade, sabe? Exatamente. Porque onde tu se cria, onde a gente desde a infância, muitas pessoas conhecem a gente e sempre vão nos ver com aquele olhar que não tem autoridade, que você não está capacitado, ou pelos erros que tu fez do longo da tua jornada, ou porque isso, ou porque aquilo. Mas tem pessoas que é aquelas que realmente onde tu vai lançar a tua rede, que são peixes para que você venha cuidar, para que você venha nutrir, esse sim, te olhar com autoridade, vamos dizer, realmente essa mulher tem algo que me acrescenta, ou esse homem tem algo que me acrescenta da parte do Senhor, ou da inteligência, ou médico, seja onde for, mas realmente a gente vai ter o lugar certo de fazer a nossa pesca, e tem peixe que não é pra gente. Um dia eu escutei uma frase de uma amiga minha, tem peixe que não é pra gente cuidar. Então, assim, ó, Deus vai nos fazer pescadores de almas e Ele sabe direitinho as almas, as pessoas que realmente a gente vai ir para fazer discípulo, ir por todo mundo e pregar e fazer discípulos. Mas os nossos, aquele que Deus nos chamou para aqueles, não para o outro, sabe? Eu acredito assim. Olha que
Olha como o Senhor é. Eu li agora de manhã, tá? Agora de manhã eu estava lendo Mateus, li Marcos e li Lucas. E eu falei, eu queria falar sobre a história. E eu não sei o porquê, ou melhor, como eu escutei ontem, já ouviram falar em Cristo coincidência? É mais ou menos isso. Eu ia ler Marcos. E quando eu sentei aqui, estava na minha cabeça muito certo que era Lucas. Porque eu queria contar a história de Pedro, né? Que diz lá em Marcos 1, no 16. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, que jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, venham, sigam-me, eu farei de vocês pescadores de almas. No mesmo enquanto deixaram as suas redes e seguiram. Mas eu fui ler o quê? Então, Jesus foi em Carfanaum, uma cidade da Galileia, onde estava nas sinagogas nos sábados, e ali o povo ficou admirado com ele. Gente, não foi algo que eu tinha pensado, ou que a tia tinha pensado, porque a gente tinha pensado realmente em falar sobre os primeiros discípulos. Mas é aquilo que o Senhor quer falar contigo nesse dia de hoje. Quer falar comigo, quer falar com a tia, quer falar com você que vai passar o que está aqui nessa live. Não é na cidade, talvez, onde você nasceu, mas quando eu digo cidade, não quer dizer que você tem que largar tudo e sair correndo. Calma aí, minha gente. Não. Mas você não vai mudar os seus pais, você não vai mudar seus irmãos, você não vai mudar os seus parentes, os seus amigos mais próximos, sabe? O seu marido. Essas pessoas não vão mudar através do que você fala. Essas pessoas não vão mudar porque você está falando algo que você sabe, mas para elas você sempre vai continuar sendo aquela criança, a filhinha, o filhinho, né? A minha esposa que eu tenho que cuidar, a minha amiga doida que vai, né, sei lá, vai fazer um monte de coisa comigo. Então essas pessoas, elas têm esse olhar para você. E tá tudo bem, porque muitas das vezes a gente vai precisar destes olhares. Mas é fora da tua zona de conforto, com pessoas que talvez nem te conhecem. Essas pessoas vão ter que olhar para você e quando você abrir a sua boca, elas vão ver a sua autoridade. Porque elas não estão lá para te julgar, elas não estão lá para, sabe, para dizer assim, mas ela fazia isso, agora tá falando aquilo. Não, elas estão ali para ouvir. Elas estão ali porque elas querem uma cura, elas estão necessitadas de uma palavra. E você vai ser essa autoridade, né? E eu percebi o quanto o Senhor quer falar isso com a gente hoje. Seja essa autoridade no meu nome. Leve a minha palavra. Leve aquilo que eu estou te dando como dom. Se o teu dom é ensinar pessoas a cuidar do corpo físico, leve esse dom para as pessoas. Se o teu dom é ajudar pessoas a aprender a cozinhar, quantas mulheres não sabem cozinhar hoje? Leve o seu dom para outras mulheres. Se o teu dom é fazer uma roupa, leve o seu dom para outras pessoas. Se o conhecimento. O seu conhecimento é algo que é você e Deus. Ele sabe o que ele colocou na sua... A parte que ele colocou na sua vida. E hoje o que ele diz é, tenha autoridade naquilo que eu te dei. Para de querer fazer para as pessoas ao seu redor. Para de querer agradar as pessoas. Para de querer agradar as pessoas ao teu redor. Para de querer se vitimizar. De achar que aí nessa xicrinha onde você tá, nessa bolha onde você tá, é o lugar que eu quero que você esteja. Não. Eu te fiz para ser maior. Eu te fiz para sair da bolha. Eu te fiz para ir para o mundo. Eu te fiz para que você alcance muitas almas. Então, chega de se fazer de vítima e comece a fazer aquilo que você tem para fazer. E dentro também é uma coisa assim que a gente realmente tem que fazer. Faça. A gente tem algo muito especial que Deus nos deu.
E a gente é únicas, o que a Maiara tem não é o que eu tenho, e vice-versa. E eu quero dizer assim, algo muito especial também e muito importante, que não é tu sair, como a Maiara diz, saia para fazer para fora, faça. Mas não esquece, se tu é uma mulher que é dona da tua casa, não esquece daqui para fazer lá, sabe? Com certeza. Nem tu disse assim, ó, não é assim, ó, sai desesperada porque agora tu vai ter que mudar de cidade. Não, gente. Às vezes, a gente precisa saber que a gente tem uma autoridade, que a gente tem algo na gente que é muito especial. E por que que tu acha, assim, que os outros vão acreditar mais em nós para fora, porque não os mais perto? Porque eles não nos conhecem. E aí, o teu raciocínio vai ver, os teus olhos vão ver e vão acreditar naquilo que a pessoa tá falando. Por Exato. isso, e dentro da nossa casa, os mais próximos, eles vão ver realmente quem a gente é. Sabe? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que ter muito dentro da gente, assim, ó, se tu quer curar, cure-se. Com certeza. Não tem como você ajudar uma outra pessoa sem estar curado. Jesus é que pegou homens simples. Eles tinham muita... pessoas normais, com dificuldades, agressivos, outros, sabe, temperamento forte, outros não. Ele escolheu cada um, porque ele sabia que cada um ia ser usado numa área de vida de outra pessoa. Assim é a gente, sabe? Mas o relacionamento deles ali tinha que ser sincero, sabe? Exato. Eu acredito isso dentro da nossa casa, ou no teu trabalho, eu não sei, onde a gente tem que ser... Tem que ser verdadeiro. A gente tem que ser verdadeiro, sabe? Uhum. Porque é os nossos de perto que sabe como a gente é. E quando tu estiver num lugar onde ninguém te conheça, eles podem dizer, realmente, essa pessoa é assim, mas dentro da tua casa, onde tu vive, tu é também assim, sabe? É que é diferente, né? Aqui a gente está falando de você sair e fazer e exercer o seu dom que o Senhor te deu. Mas para você exercer esse dom, vamos voltar aos nossos devocionais? Você vai ter que passar pelo deserto, você vai ter que aprender, viver a cura, aprender, para daí sim sair. Não é simplesmente chegar fazendo e aí você chega num lugar, você está sozinho. Quantas pessoas são tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro? Sabe? São tão amargas que a única coisa que tem é dinheiro. Então não adianta nada você ir para o mundo, você exercer o seu dom, se você não tiver base para onde voltar. Você precisa que a sua base esteja firme. Qual casa sustenta sem uma fundação? Nenhuma. Nenhuma casa sustenta se não tiver uma fundação firme. Então, antes de você ir construir a sua casa, o alicerce, a fundação. A fundação tem que estar muito bem colocada, porque senão o primeiro vento que vier vai derrubar. E aí você vai dizer assim, Deus, por que comigo nada dá certo? Porque você não fez. Deus não vai fazer por você. Assim, ó, e a gente tem um dom, todos nós temos. E somos capacitados para fazer. Exato. Só que assim, ó, antes de ir fazer, se alicerce primeiro, sabe? Para que venha realmente funcionar. Para que tudo que tu for fazer seja para a glória dele, como a Maiara orou. Vem dele e é para ele. Não é para tua exaltação, não é para minha exaltação. Veio dele e vai para ele. Então, assim, nós estamos aqui para exercer aquilo que Deus nos deu para a glória dele. Exatamente. Essa semana que a gente falou, se não tiver sentido a cruz, não faz sentido. É muito humano, é muito racional, né? Então, assim, você estiver fazendo só pela... Pode terminar. A cruz é o nosso caminho, sabe? Então, assim, e eu acredito que tem muitas mulheres, assim como a gente, todas nós, tanto homens, Deus nos deu um dom. Deus nos deu. Todos temos. Se você nasceu, você tem alguma coisa ele tem para ti.
Então só te afirma naquele que te deu isso. Exatamente. E aí vai pescar almas, vai pescar alma com aquilo que tu sabe fazer, sabe? Aquilo que a ferramenta, que nem a Mayara disse, tu é uma pessoa que cuida da saúde, quantas pessoas precisam disso? Meu Deus. Muito. Só que hoje em dia as pessoas só pensam no dinheiro, no fazer, eu vou fazer para ganhar dinheiro, e esquecem de retribuir muitas vezes, de ajudar outras pessoas. Mas enfim, esse é assunto para uma outra ocasião. E antes da gente orar, nós estamos aqui encerrando o nosso devocional, nossos 40 dias de devocional, né? Mas não vai parar por aqui. Tá, minha gente? A gente não vai parar por aqui. A gente tem uma surpresa. Porém, essa surpresa vai ser só amanhã, porque hoje a gente vai encerrar o nosso devocional, os nossos 40 dias. Então, se você quer saber o que a gente tem para você amanhã, a gente volta às 8 horas da manhã, falando dos nossos próximos passos, do que a gente orou muito, a gente pediu muita direção ao Senhor nesses 40 dias. Esse foi o propósito desses 40 dias, a gente se colocar diante do Senhor para dizer assim, Senhor, o que Tu quer de nós para essas mulheres, o que nós vamos fazer com os nossos dons. E amanhã a gente tem novidade para vocês. E estejam aqui, porque vai ser muito lindo. Está sendo muito lindo o que o Senhor está preparando os nossos corações, tá? Então, já convida as amigas, já vem, esteja presente, porque vai ser muito lindo o que a gente tem para contar para vocês amanhã, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Amado Deus e Pai, nos achegamos diante da Tua presença, Senhor. Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, por todo o ensinamento que o Senhor nos entregou nesses 40 dias, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor nos sustentou nesses 40 dias e sabemos que daqui para frente o Senhor vai continuar sustentando-nos, Senhor, a cada dia, Senhor. Tu vem com a Tua provisão, Senhor Deus, com a Tua palavra, Senhor, e nós vamos, Senhor. Nós obedecemos e vamos, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, as pessoas que ficaram conosco nesses 40 dias, Senhor. Que realmente elas possam ser tocadas pelo Senhor, que realmente venha ter acontecido mudanças, Senhor Deus, assim como houve em nós, Senhor. Deus, nós Te agradecemos. Agradecemos o Espírito Santo que esteve presente, está presente nas nossas vidas todo instante. Nós Te agradecemos, Senhor. Deus, hoje nós encerramos, Senhor Deus, os nossos 40 dias. Mas sim, Senhor Deus, já muito feliz pelo aquilo que o Senhor já está colocando no nosso coração, já colocou, e nós vamos dar nosso segundo passo, Senhor. Sempre na Tua direção, Pai, sempre, Senhor Deus, sobre Teus cuidados, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada uma, Senhor Deus, que esteve com nós. Abençoe o trabalho, abençoe nossas vidas, abençoe nossa casa. Que a provisão do Senhor continue sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E nos ensina, Senhor, cada dia mais pescar almas, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém, amém. Isso aí, Daia. Vamos lá. E um beijo e até amanhã. Até amanhã.